Boa tarde, irmão. Boa tarde, amados. Boa tarde. Saúde o teu irmão, saúde a tua irmã. Diga para o teu irmão assim: olha, tu és como a menina dos olhos de Deus. Fala para ele aí. Tu és como a menina dos olhos de Deus, viu? Vocês são como a menina dos olhos de Deus. Amém. Hoje eu vou fazer a aula daqui de cima, viu? Porque essa aula de terça-feira à noite deu defeito na gravação. Aí nós precisamos gravá-la de novo. Pode sentar. Pode distribuir a apostila, por favor. Nós tivemos 2 aulas sobre o milênio e hoje nós vamos ter a terceira aula sobre o milênio, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia, por favor, meus irmãos. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Todos acharam? Todos encontraram? Então eu vou ler o texto. E diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos traga discernimento, traga revelação à igreja, nos faça compreender o sentido dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, Senhor, reunidos para mais uma aula desse seminário teológico, quando nós objetivamos, Senhor, crescer a cada dia mais na Tua graça, no Teu conhecimento, conhecer a Tua palavra em profundidade. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é quando nós temos a plenitude do conhecimento de Deus. Não é conhecer apenas 10% da verdade, não é 50%, não é 90%, é conhecer 100% da verdade divina, 100% da verdade sagrada. E é esse o nosso objetivo, para que nós possamos fazer como Paulo recomendou a Timóteo, nos apresentarmos diante do Senhor como servos que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos que estão aqui nessa tarde. Usa-me como instrumento da tua vontade, inspira-me, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar essa palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, o Deus Criador de todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, meus irmãos, então o pensamento que está na apostila que você recebeu, ele diz assim, acompanhe a leitura, por favor. O objetivo deste estudo é mostrar biblicamente que o Novo Testamento não mostra o reinado de Cristo limitado a um período literal de 1000 anos. A Bíblia mostra que este reinado é um reinado espiritual que está em andamento. Então, o ponto 1 ratifica isso, né? O reinado de Jesus já está em andamento e o seu propósito principal é destruir os inimigos do Senhor. Então você vê que quando se diz que Jesus vai voltar e vai reinar durante 1000 anos nessa terra, irmão, isso é um erro muito grave, isso é um erro tremendo. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele não faz do reinado de Cristo um reinado limitado a um período de 1000 anos literais. Não, não é isso que o Novo Testamento faz. Você não vê isso aqui na Bíblia, você não encontra isso nas páginas das Escrituras. O que o Novo Testamento mostra é que esse reinado de Jesus
é um reinado espiritual que já está em andamento. E esse reinado espiritual que já está em andamento, ele foi estabelecido a partir da primeira vinda de Jesus, quando Deus se fez carne, quando Deus assumiu um corpo lá no ventre da Virgem Maria. Então a verdade da Bíblia é que o reinado de Jesus, ele foi estabelecido a partir do momento da encarnação de Deus, quando Deus assumiu um corpo. Esse reinado, ele está em andamento, e o propósito desse reinado de Cristo é destruir todos os inimigos espirituais do Senhor. E o último inimigo a ser destruído, qual será? A morte. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, vamos aqui em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A palavra diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você já sabe que essa expressão, à direita, à destra, era uma expressão muito familiar para os hebreus. Não era que estava do lado direito, né? É que ele estava agora na sua manifestação plena de poder e glória, não mais num corpo de carne, não mais sendo chicoteado, não mais levando coroa de espinho na cabeça, né? Ele agora estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o Senhor está reinando e Ele está aguardando tão somente que de uma forma definitiva os seus inimigos espirituais sejam postos por estrado dos seus pés. Isso está acontecendo ao longo dessa era da igreja. Por exemplo, veja como isso fica claro em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha como isso está claro aqui. Então diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, assumiu a sua manifestação plena de poder e glória, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora, vamos ver o apóstolo Paulo ensinando essa verdade à igreja. Vamos voltar atrás, lá em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 em diante. Olha o que o apóstolo ensina à igreja. Encontraram aí, irmãos? Ou estou indo muito rapidinho? Eu espero, calma. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 em diante. Agora dá para ir? Todos se encontraram? Então lá vai. Paulo diz: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, ele está reinando durante toda esta era da igreja, que numa linguagem figurada, numa linguagem simbólica, João chama em Apocalipse de 1000 anos. É uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. Agora, o momento, meus irmãos, que vai marcar a totalidade da história, o momento que vai marcar a realização plena desse propósito eterno de Deus, será o último dia, o dia do juízo de Deus. Esse é o momento principal, o momento cruciante da história. Mas vamos ver o que vai acontecer pouco antes do último dia. Olha o que eu falei, pouco antes do último dia.
dia, um pouco antes do dia do juízo. Vamos lá em Apocalipse de novo. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 7 em diante. Olha o que diz aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, agora o cenário está preparado para o dia do juízo, para o último dia. Agora ficou tudo pronto. Eu queria que você observasse que tudo isso aqui acontece num único momento. Os filhos do diabo, aqueles que ainda estiverem nesse mundo, num corpo de carne, quando eles são reunidos pelo diabo, como o texto diz aqui, para pelejar contra a igreja de Jesus, eles são consumidos por fogo que desce da onde? Dos céus. Todos morrem, não fica nenhum. Aí nesse mesmo instante começa a ocorrer aquela ressurreição final que Jesus se referiu, quando vão ressuscitar tanto os justos quanto os injustos. Jesus falou isso. Vamos lá no livro de João. Está na apostila, tá, João 5. João capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28. Ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ok? Agora volte lá em Apocalipse 20. Volte lá. Apocalipse 20, versículo 11. Você vai ver agora a visão que João teve dessa ressurreição que Jesus se referiu a ela. É isso que ele vai descrever agora. Deus concedeu a João, meus irmãos, essa visão espetacular. Acompanhe a leitura na Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer que todos ressuscitam dos túmulos e todos comparecem diante do trono. Está aqui, ó. Os filhos de Deus, num corpo glorificado, para a ressurreição da vida, para viverem eternamente com Deus. E os filhos do diabo, eles ressuscitam para a ressurreição do juízo, para serem lançados dentro do lago de fogo. Então, aquela ressurreição que Jesus se referiu, quando todos ressuscitam, tanto os justos como os injustos, olha João descrevendo ela aqui.
Então você veja que é exatamente neste momento final que o último inimigo de Cristo, que é a morte, é destruído. É nesse momento aqui. Olha aqui o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno. Então, recapitulando, o diabo, a besta, o falso profeta foram lançados para dentro do lago de fogo, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está aqui. Os filhos do diabo que saíram dos túmulos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Nós já vimos aqui que o nome é escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, quando Ele nos predestinou, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Então aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida foram lançados aonde? Para dentro do lago de fogo. Então, todos os inimigos de Cristo, nesse momento aqui, foram postos por estrado dos seus pés. E o último inimigo, que era a morte, também foi destruído. Está aqui, ó. Agora veja bem. Agora que tudo isso aqui se consumou, então Jesus volta para poder reinar para sempre com o seu povo. É nesse exato instante aqui, todos os inimigos foram destruídos. Todos foram colocados como estrado dos seus pés. O último inimigo, que era a morte, também foi destruído. Então agora só resta o quê? Jesus voltar e reinar para sempre com o seu povo. É o que diz o ponto 2 da apostila, veja. A segunda vinda de Cristo será o estabelecimento visível e definitivo de um reino que já está em pleno andamento. Vamos começar a ver em Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 em diante. Ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que todos os homens? Todos os homens que Deus predestinou para a salvação, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora, presta atenção ao versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, o que nós temos que entender, irmãos, é que nesse momento que nós estamos vivendo, desde quando Deus se fez carne, desde quando o reino de Deus foi estabelecido nessa terra, o reino de Deus só pode ser visto pelos olhos da fé. Hoje é um reino invisível, é totalmente irreconhecível para o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, quando Jesus voltar, aí sim vai ser a manifestação visível desse reino invisível, que é o que todos nós aguardamos. O que hoje é invisível se tornará visível. Todos os filhos de Deus, o próprio Deus presente, né? Novos céus, nova terra, a volta ao paraíso. Então, esta bendita esperança aqui, e esta manifestação da glória do nosso grande Deus, que todo filho de Deus aguarda, senão não é filho de Deus, é nada mais, nada menos do que a segunda vinda de Cristo, quando o reino invisível de hoje se tornará visível. Amém? Só que neste reinado visível, né, eterno, esse reinado que nós vamos ver, né, haverá o quê? Novos céus e nova terra. E só vão participar dele os eleitos, aqueles que Deus predestinou para a salvação, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida. Aqui, olha, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. Olha o que Pedro fala aqui. Ele diz assim,
Segunda de Pedro, falei. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer dizer, da mesma maneira que o mundo antigo foi destruído pela água, no dia do juízo haverá uma destruição desse mundo total pelo fogo. Nós não seremos atingidos porque nós estaremos indo ao encontro do Senhor que está vindo entre nuvens nos céus. Então Deus destrói tudo isso com fogo, queima tudo, acaba com tudo, e Ele faz novo céu e Ele faz nova terra. Aqui mesmo, nessa segunda epístola de Pedro, nesse mesmo capítulo 3, lê do versículo 5 em diante. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, têm sido guardados para ser destruídos pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, dos filhos do diabo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então você está vendo claramente, irmãos, que Pedro aqui, ele não fala nessa coisa absurda de Jesus voltar e reinar por 1000 anos aqui na terra, né? Com pessoas ressuscitadas num corpo glorificado, misturado com pessoas que ainda estão num corpo de pecado. Isso é um absurdo. Eu sempre digo, irmãos, olha, essa mistura de mortais com imortais, daquilo que é terreno com aquilo que é celestial, daquilo que é glorificado com aquilo que não é glorificado, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão irreal, é uma coisa tão impossível, que quanto mais eu estudo esse tema aqui, mais eu fico pensando, Deus, como é que as pessoas podem levar a sério esse tipo de ensinamento? Como é que as pessoas podem acreditarem numa bobagem dessa? Não tem como acreditar nisso. Então, Pedro está ensinando aqui que a vinda de Jesus é única. Não tem essa coisa de que vem, reina por 1000 anos, depois vem não sei quando. Não existe aqui na Bíblia. E ele está ensinando que neste dia acontece o quê? O dia do juízo, a destruição dos ímpios, a terra e todo o universo serão destruídos pelo fogo, e Deus, que é todo poderoso, cria novos céus e nova terra para nós habitarmos. Está aqui. Então, quando João se referiu em Apocalipse 20 a um reinado de 1000 anos, ele não estava se referindo a um reinado literal de 1000 anos, mas ele estava se referindo a um período que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até pouco antes da sua segunda vinda. Olha, irmãos, a mesma coisa é quando a Bíblia Sagrada usa as expressões os últimos dias. Quando você lê aqui na Bíblia essa expressão os últimos dias, não está se referindo a uma época imediatamente anterior à volta de Cristo, não, porque dá uma impressão, não dá? Os últimos dias. Bom, os últimos 5 dias, por exemplo, aí, não é isso não. Quando fala os últimos dias, está se referindo a todo esse período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A Bíblia chama esse período também de os últimos dias. Não são os últimos diazinhos, os últimos, não, é todo esse período. Vamos ver isso? Ponto 3.
O tempo compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a Bíblia chama de os últimos dias, os fins dos séculos, a última hora. Ela chama também de 1000 anos. Então vamos entender, vamos ver isso com a Bíblia, né? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 14 em diante. Quando Pedro faz aquela pregação tremenda no dia de Pentecostes, tá? Para aquela multidão que se aproximou, e quando vira eles falando em outras línguas, né? Aí Pedro começa a pregar para eles. Então Pedro diz assim, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre, quer dizer, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que é que Joel? Aí Pedro cita o que Joel havia dito séculos atrás, a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quer dizer que Pedro está afirmando aqui que eles estavam naquele momento vivendo o quê? Os últimos dias, predito pelo profeta Joel. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem ninguém embriagado, tem ninguém bêbado. Esse fenômeno aqui é aquilo que Joel previu. É aquilo que Deus falou através do profeta, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito. E Deus não tem derramado nesses últimos dias. O período da igreja não é exatamente quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre todos os eleitos, sobre todos os filhos de Deus. Está aqui escrito. Amém? Tem mais. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Paulo diz agora à igreja dos Coríntios. Está falando sobre o que aconteceu com o povo hebreu. E ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele está descrevendo os cristãos daquele tempo, sobre aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí chama esse período da igreja de os fins dos séculos. Está dando para compreender bem isso aqui? Nenhuma dúvida, né? Está bem compreensível? Então, outro exemplo. Primeira epístola de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quer dizer que João estava dizendo aos irmãos da igreja, isso há 2000 anos atrás, que eles já estavam vivendo o quê? A última hora. Então as expressões, os últimos dias, os fins dos séculos, a última hora, os 1000 anos, todas essas expressões se referem ao período da igreja. Você está compreendendo? Tudo se refere ao período da igreja, né? Por isso que é importante manejar bem a Bíblia, né? Então, da mesma forma que nós estamos vivendo a última hora, nós estamos vivendo os fins dos séculos, nós estamos vivendo os últimos dias. No que diz respeito àqueles 1000 anos, que está lá em Apocalipse 20, nós estamos vivendo o quê? O milênio. É a mesma coisa. Agora, a Bíblia fala que vai haver
uma consumação dessa era. Haverá um dia, um só, que vai marcar o encerramento de toda essa era aqui. Essa era dos últimos dias, essa era dos fins dos séculos, essa era do milênio. Vai haver um dia que vai encerrar tudo isso. O Senhor Jesus costumava chamar esse dia de o último dia, um dia só, o último dia. Vamos ver Jesus falando sobre isso? Vamos lá em João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 6, versículo 39. Posso ler? Então ele diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você está vendo? No último dia eu vou ressuscitá-los. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está vendo? Então Jesus sempre se referia a um dia único, que é o fechamento de toda essa era, e todo esse período da igreja, né? Aqui no capítulo 11 de João capítulo 11, versículo 24. Quando falava da ressurreição de Lázaro, né? Então a irmã dele, Marta, disse para Jesus: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Amém? Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Está vendo? No último dia. Então, meus irmãos, eu creio, olha, mas creio mesmo, que esse último dia se aproxima. Eu creio que nunca esteve tão perto, sabe? O último dia, o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. E nesse último dia, todos os que estiverem nos túmulos sairão, ficarão de pé diante do trono de Deus. E ali naquele momento, os filhos do diabo serão lançados no lago de fogo e enxofre, vão perecer por toda a eternidade, né, que é o que está reservado para eles. E nós, os eleitos de Deus, iremos reinar para sempre com Deus no novo céu e na nova terra. Então essa é a verdade da Bíblia. E é essa a nossa esperança. É isso que nós aguardamos com ansiedade. Nós não aguardamos nada desse mundo. O que é que você vai aguardar de bom desse mundo? Só problema, irmão. Só aflições, só decepções, e a doença, e a crise financeira, e a luta para cá, e a luta para acolá. Somente aflições. Os momentos de coisas boas no mundo são tão raros, né? Que é só problema, só. Mas nós não estamos preocupados com o mundo hoje, não. Nós não estamos preocupados com aqui e agora, não. Olha, é muito rápido a passagem por esse mundo. Se você viver 80 anos, o que representa 80 anos? Piscar de olhos, um estalar de dedos, passou 80 anos. Já se foi, já foi embora. Viu? É uma coisa impressionante como passa rápido, né? Eu já tenho 51, vou fazer 52 agora. Sou um jovem de 52 anos, né? Né, irmão? Parece? Muito obrigado. Né? Se eu viver, vamos imaginar que
que eu viva 70 anos. Só tem mais 18 pela frente. O que é 18 anos? Nada. Meu filho mais velho tem 24 anos. 24. Parece que foi ontem que ele nasceu. Eu me lembro dele novinho, com 2 meses, 3 meses, gordinho no meu colo, aquela coisa que o pai fica, né? Eu digo, gente, já se passaram 24 anos. Grande, maior do que eu, mais alto do que eu, mais forte do que eu, um rapagão danado. Já se passaram 24 anos. É muito rápido. Então a nossa esperança é o último dia. Aí sim nós vamos reinar eternamente com Deus. Amém? Acabou? Que aula rápida. Gente, 37 minutos só? Bom, amém. Poxa, foi muito rápido essa aula. Mas deu para compreender bem, irmãos? Deu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta, irmã. A senhora quer perguntar sim, abençoado. Pergunta aí, vai. Já se passaram 2000 anos. E aí, qual é a pergunta? Não. Ok, olha só. Deixa eu explicar para a irmã entender direito. O que nós estamos ensinando é que esses 1000 anos que João fala não são 1000 anos literais. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. É um período de tempo que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda. Esse período ele chamou de 1000 anos. É uma linguagem simbólica, um simbolismo. Não é 1000 literal. É como, nós não mostramos ainda agora, os últimos dias. Se você interpretar literalmente, você vai pensar que são os últimos diazinhos, né? Um finalzinho. Entendeu? É um período. Pois é. Por isso que Pedro disse, olha, vocês não podem esquecer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. É um período de tempo. Entendeu, irmã? É. Oi, querido. Quem reinava antes? O império das trevas. Satanás. Por isso que ele veio, amarrou o valente, tomou-lhe os despojos. Colossenses 1,13. Paulo diz assim: ele nos libertou do império das trevas, que começou em Adão e prevaleceu até a cruz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não acredito. Esqueci de tirar o telefone véspera do bolso. É ele que está tocando? Irmão, e liga o telefone quando vier para o culto. Estou brigando comigo mesmo. Oi. Esse Gog e Magog é uma linguagem figurada representando todos os que são da descendência da serpente. Não tem nada a ver com aquele Gog e Magog que se apresenta lá atrás, os profetas. Ali é outra coisa. Viu? É porque, ó, deixa eu explicar. É porque não dá para destrinchar tudo em minúcia, senão, quando eu preguei sobre esse tema aqui na igreja, eu acho que foram 13 cultos, 12 cultos, foi, Rodrigo? Foram? 13 cultos. Quer dizer, foram 13 horas de pregações só sobre isso aqui. Nós fizemos apenas 3 aulas. Viu? Mas quando eu preguei sobre o milênio, nos cultos normais da igreja, eu passei 13 cultos consecutivos pregando sobre Apocalipse 20. Aí dá para destrinchar tudo, dá para mostrar Gog e Magog, né? Mas isso aí não é coisa fundamental. Viu, irmão? Ok? Alguém que ainda não perguntou? Tem?
Tem sim. Existem 3 correntes religiosas no mínimo: os pós-milenistas, os pré-milenistas, os amilenistas. Só esses nomes aí já me dá até náusea. Quando os homens começam a criar essas coisas, sabe? Olha, já está fora da Bíblia. Começa a inventar termos para respaldar o que eles pensam, não o que Deus diz. Como é que é? Significa que ele será solto da sua prisão. Todo o poder que havia sido restringido na primeira vinda, porque na primeira vinda, por exemplo, abrem Hebreus aí, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa palavra destruísse no grego é cartagel. Não foi a aniquilação, não aniquilou o diabo, não. Essa palavra para que ele cartagel o diabo, para que ele abolisse, para que ele limitasse o poder do diabo em relação aos filhos de Deus. Com a obra de Jesus, o diabo não pode mais interferir na nossa vida, como espírito nos ares, desvia. Não é essa a minha possibilidade. Infelizmente você vê isso ser ensinado dentro das igrejas, né? Dois irmãos se desentendem, começam a brigar. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo está usando fulano, não está usando coisa nenhuma. O irmão é que não está se santificando, está na carne, aí está tendo atitudes erradas, aí diz que foi o diabo. Então, quando diz que Satanás será solto por pouco tempo, Deus libera outra vez todo o poder dele, e ele imagina que agora ele pode de novo atingir os filhos de Deus. Reúne toda a laia dele, né? Todos os asseclas dele, e parte para cima da igreja. É nesse momento que ele diz: agora acabou tua festa, agora lago de fogo, rapaz, e destrói tudo. Amém? Como é que é o demônio do templo? Meu Deus do céu. Olha, eu não quero entrar em assunto que não seja da aula, até porque eu estou preparando um estudo de Apocalipse para a igreja. Aí se eu for responder, aí tira, não? Quando eu fizer o estudo do Apocalipse, a igreja toda vai saber o que são as duas testemunhas, viu? Fica tranquilo. Vocês têm que estar preocupados agora em ter um pleno conhecimento daquilo que é básico, daquilo que é fundamento para a vida espiritual, que é o Evangelho da graça de Deus. Que às vezes eu vejo muita gente me liga, sabe? Aí quer saber das duas testemunhas. Outro liga, quer saber das 7 semanas de Daniel. Outro liga: pastor, dá para o senhor falar sobre outra coisa que pediram um dia desse aí, o ancião de dias de Daniel, que é Jesus, é Deus. Eu digo: peraí, eu digo: rapaz, um ligou, perguntou uma coisa assim bem estranha. Eu digo: vem cá, você já conhece a soberania de Deus? Você já conhece as duas descendências que há nesse mundo? Você já se Não, e como é que você quer saber essas coisas? Entendeu? Você vê, se preocupa com... É muito mais uma curiosidade daquilo lá do que uma preocupação em que... Não estou falando que é o caso do irmão, que o irmão está fazendo seminário, o irmão tem desejo de aprender mesmo a palavra, né? Eu estou falando dessas pessoas de fora, não querem se aprofundar na Bíblia. Eles querem alguns pontos que não é que as pessoas não sabem o que querem, e eles querem saber. Então a gente não tem que se preocupar com isso, não. Se preocupem em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Fala, querido. E é estranho, né? Quando a pessoa diz que é crente e não quer aprender. Não, isso aí dá muita polêmica. Prefiro ficar burro mesmo. Prefiro acreditar que o diabo é poderoso. Você já começa a sentir um cheiro de enxofre no ar. É estranho. Estranho. Amém, irmãos? Amém?
Então, graças a Deus, viu? Graças a Deus.